Oi, pessoal. Mal começamos o ano novo astrológico e já temos logo dois eventos importantes. Um eclipse lunar, ocorrido no último dia 25 de março, e um outro, desta vez solar, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, por volta das 16 horas aqui do horário de Brasília. Esse eclipse lunar foi penumbral e ocorreu a 5 graus de Libra, entre as 1h48 e 6h13, horário de Brasília, com seu apogeu por volta das 4 horas da manhã, quando a Lua entrou em sua fase cheia. Os eclipses penumbrais, na verdade, apenas dão uma profunda ofuscada no astro em questão, nesse caso a Lua, o que não os faz assim tão importantes quanto os eclipses totais, onde efetivamente sua claridade teria sido anulada, poderíamos dizer, pela sombra da Terra. Se imaginarmos que o Sol representa o espírito, a Lua representa a alma e a Terra representa a materialidade, podemos concluir que um eclipse lunar representa o momento em que afloram as questões objetivas que nos impedem de entrar em contato com a nossa alma, enquanto no eclipse solar vão aflorar as nossas questões anímicas que nos impedem de entrar em contato com o nosso eu espiritual. Portanto, aquele momento em que ocorre a sombra do eclipse seria como uma espécie de abertura de uma caixa, similar à caixa de Pandora, quando esses desafios brotam das profundezas do nosso inconsciente, para que tomemos consciência deles e possamos superá-los. É interessante a gente notar que os eclipses sempre vêm aos pares, um de Sol e um de Lua, e vice-versa, separados por aproximadamente 15 dias, porque eles sempre atuam dentro de um determinado eixo. Mas o que seria esse eixo? Para que compreendamos isso, um eixo sempre implica em signos opostos e complementares, caso contrário, não seria um eixo. Nesse caso, vamos imaginar a relação entre o Sol e a Lua transitando por um determinado eixo, uma reta, onde existem apenas duas possibilidades. Ou eles estão juntos ou estão opostos. E imaginemos a Lua como sendo um espelho do Sol. Quando esse espelho está frente a frente com o objeto a ser espelhado, então temos a Lua cheia, onde ela projeta toda a luz do Sol. Quando esse espelho está colocado com os fundos voltados para o Sol, então não vemos nada, e aí então teremos a Lua nova. Nas luas cheias vão ocorrer os eclipses lunares, que é quando esse espelho deixa de refletir, porque a Terra se interpõe entre ele e o objeto que ele reflete, ou seja, o Sol. Nas luas novas vão acontecer os eclipses solares, que é quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. Quando o Sol está junto com a Lua, aí temos uma Lua nova, que é a menos brilhante. Isso significa que existe uma prevalecência da energia solar que nos impede de ver a Lua ou do espírito sobre a emocionalidade. Portanto, as luas novas são mais espirituais. Quando a Lua está cheia, ela está afastada do Sol, e então temos uma predominância dos aspectos anímicos sobre os espirituais. Mas isso só pode acontecer dentro de um mesmo eixo, que é formado por signos opostos, conforme já falamos. Porque um espelho só reflete um objeto quando estiver diante dele, e dois pontos determinam uma reta. E esse eixo, então, vai ser estabelecido pelos chamados nodos lunares, ou seja, a cabeça e a cauda do dragão, que representam o nosso passado evolutivo e nosso futuro, nosso vir a ser, o nosso confronto com a divindade. Mas para que isso aconteça, é necessário que tenhamos contato com as nossas próprias sombras, que precisam ser eliminadas no sentido de que a gente se conscientize delas, para que possamos realmente ter esse contato, esse encontro com o divino. E é esse justamente o papel dos eclipses. Deste modo, os eclipses constituem um momento de confronto entre o passado e o futuro, entre o de onde vim e para onde vou, nos propiciando esse momento de encontro com nós mesmos. Portanto, acabam agindo principalmente de modo coletivo, mas isso não significa que o pessoal não tenha importância dentro desse aspecto.
Os eixos astrológicos onde estes eclipses acontecem acabam por nos assinalar os desafios a serem superados, porque temos uma tendência natural de nos refugiarmos no Nodo Sul, cauda do dragão, que representa o nosso passado, todas as vezes que nos confrontamos com os aspectos ligados ao futuro ou à divindade. Os eclipses, então, nos apontam essa dinâmica entre o passado e o futuro, o humano e a divindade, onde os eventos solares nos apontam os desafios relacionados ao futuro, ao passo que os lunares nos apontam aquilo do passado que devemos superar. É interessante que a gente saiba que esses eclipses assinalam apenas o momento em que essas energias foram impactadas, foram disparadas. São como um pontapé inicial em relação a algum acontecimento e não o acontecimento em si. Por isso, para que percebamos verdadeiramente seus efeitos, é necessário que transcorra um determinado tempo até que se objetive a semente que eles nos plantaram. Por isso, vamos dizer que seus efeitos demoram alguns meses. Neste ano, o eixo astrológico em questão, onde irão acontecer os eclipses, está entre os signos de Libra, nó do sul, cauda do dragão, ou seja, aquele que vai nos apontar o nosso passado a ser transmutado, e Áries, o nosso nó do norte, cabeça do dragão, apontando o nosso destino. Esses eixos representam, entre outras coisas, o conflito entre o outro e o eu, Vênus e Marte, altruísmo e egoísmo, a viver em função de ser aceito e satisfazer as expectativas que o outro tem a nosso respeito, ou simplesmente sermos nós mesmos e agirmos de acordo com os nossos princípios mais intrínsecos e conexão com o nosso eu interior. Ou seja, esses pontos nodais estão nos levando a essa reflexão entre os valores do mundo externo e o dos mundos internos. Aqui na nossa leitura, a gente vai se focar mais nos valores coletivos que acabam sendo tocados por esses eclipses, mas é interessante que a gente veja onde esse movimento estará afetando a nossa vida pessoal. E para isso, olhemos então nosso mapa astral e procuremos a casa onde está o signo de Libra, representado por esse símbolo, a cauda do dragão em trânsito, como sendo aquilo que precisamos revisionar. E a casa ou setor onde está o signo de Áries, representado por esse signo, a cabeça do dragão em trânsito, como sendo aquilo que devemos realizar, focar nossas energias. Lembrando que, neste caso, Áries é sempre a força do novo, do reinício, o impulso inicial de um novo tempo. Por isso, esses nodos apontam para o momento em que a humanidade possa ter uma grande possibilidade de tomada de consciência de si. Mas para que isso aconteça, então vamos perceber que esta deve ser bastante testada. Quando olhamos o mapa desse evento, logo percebemos que existe uma grande concentração de planetas nesse signo de Áries, que acaba nos reforçando isso, essa grande possibilidade da consciência de si. Mas, por outro lado, como Áries é muito egocêntrico, impulsivo, competitivo e guerreiro, isso indica que talvez haja um ênfase de nossos aspectos nesse sentido. Exatamente para que tomemos consciência desse nosso lado. Porém, essa ativação de modo coletivo talvez venha assinalar uma intensificação de conflitos em todos os níveis, desde os pessoais até os mundiais, já que o coletivo tende a esse comportamento. E quando nos referimos ao eixo Libra-Áries, estamos nos referindo a todos os tipos de relacionamento também, questões com autoridade e justiça, que serão os aspectos mais afetados por este evento. Os eclipses sempre foram vistos como algo sobrenatural, principalmente os eclipses totais, como esse que ocorrerá no próximo dia 8, já que acabam sendo os mais impactantes, porque o dia se converte em noite por algum período, ainda que curto. Imagine então o impacto disso na antiguidade, quando de repente o sol se apagava para acender novamente, e a impressão que isso causava naqueles povos primitivos e o quanto isso não alimentava sua imaginação em termos de interpretações das mais variadas.
que desde então foram sendo atribuídas a tais eventos, muitas vezes interpretados como divinos presságios ou mágicos momentos, numa roupagem um tanto quanto preconceituosa e fantasiosa, que de certo modo prevalece até os nossos dias. Aí a gente vê nas redes sociais vídeos com previsões falando de catástrofes e coisas terríveis, as quais felizmente em sua grande maioria não acabam acontecendo, mas que alimentam ainda mais essa atmosfera a respeito de que os eclipses seriam anunciadores de algum tipo ou espécie de calamidade. E vemos quase todo mundo, então, ou a grande maioria das pessoas que fazem esses vídeos, apostando logo em catástrofes para ver quem acerta mais, sem perceber que a grande movimentação que tais eventos provocam acontece dentro de cada um de nós, não necessariamente impulsionada por algum acontecimento terrível do lado de fora. Aí, então, essas pessoas acabam fazendo associações com as questões das tempestades solares e até mesmo com a passagem de um cometa aqui pela Terra, chamado de Cometa do Diabo, para embasarem suas teorias mais mirabolantes. Mas é interessante a gente lembrar que nada disso também está descartado, uma vez que Urano está em Touro e que a entrada de Plutão em Aquário nos aponta, sim, questões relacionadas às telecomunicações, entre outros, e mudanças profundas de paradigmas sociais. E quanto ao Cometa do Diabo, com esse nome apocalíptico, é sempre bom lembrar que os cometas são fecundadores de consciências, uma espécie de espermatozoides espaciais que todas as vezes que passam aqui pela Terra acabam deixando sempre um rastro de profundas transformações. E esse cometa está realmente se aproximando do nosso planeta, mas de modo geral dá para a gente perceber que em todo eclipse os alarmismos do fim do mundo acabam sempre sendo realimentados, o que talvez faça parte da egrégora que acabou sendo associado aos tais acontecimentos desde tempos remotos. Vale lembrar que esse eclipse do dia 8 não será visto aqui no Brasil. Ele vai ocorrer aos 19 graus de Áries e terá seu início por volta das 14 horas na costa do México, vai cruzar os Estados Unidos e terminará às 17 horas, isso no horário de Brasília, na costa atlântica do Canadá. Ou seja, a sombra ou a umbra por ele projetada incidirá primordialmente sobre os Estados Unidos e, conforme sabemos, a região onde esta sombra se projeta é aquela do planeta que acaba sendo mais ativada por esse fenômeno. E, pelo fato de ser os Estados Unidos, isso acabará trazendo bastante interferências, não apenas naquele país, mas também em todo o nosso mundo ocidental, em função do seu peso, tanto político quanto social e econômico. E devido ao seu papel de protagonista diante das questões mundiais, podemos dizer, ainda que de modo indireto, que esse eclipse, então, acarretará grandes desafios para o mundo, já que quando uma coisa mexe lá com eles, acaba respingando em toda parte, vide a questão da Bolsa de Valores em 29. Mas para que a gente veja como isso pode acontecer, acaba sendo necessário, então, comparar o mapa dos Estados Unidos com o do eclipse. Dentro da astrologia kármica, o Quirón acaba sendo o grande protagonista do nosso mapa natal, porque é ele que representa a nossa dor primordial, que nos atrela a este plano, tal qual o simbolismo do Prometeu acorrentado numa montanha, onde uma águia devora seu fígado todos os dias, que sempre se regenera. O Quirón representa aquilo que nos prende a este plano e nos vai atirar para os nossos mecanismos repetitivos de defesa, onde nos encontramos atados para que as nossas tendências do passado possam ser sublimadas. Olhando o mapa da independência daquele país, observamos então logo de cara que ele está vivendo um retorno de Plutão, que é quando esse planeta volta para o local que estava no momento da declaração da sua independência. Isso significa, entre outros, uma profunda revisão de valores, já que isso está ocorrendo na casa 2, que também é a casa dos valores, onde eles possuem também a cauda do dragão, o que não descarta que eles venham a passar por uma crise financeira.
Como o eclipse em questão está atuando em conjunção exata com o Quirón daquele país, que acaba sendo profundamente tocado por essa efeméride, é possível que algo possa acontecer que os faça entrar em contato com a sua vulnerabilidade e aprender que o verdadeiro valor das coisas não está naquilo que se conquista do lado de fora, mas sim do lado de dentro. O nó do sul na casa 2 tem muita necessidade de segurança, porém quanto mais acumula do lado de fora, mais se afasta do seu verdadeiro eu. E para que esse encontro realmente ocorra, é necessário que haja uma profunda morte e transformação de valores. Em resumo, isso nos aponta a chegada de um período em que eles se encontrarão internamente bastante fragilizados e terão que passar por uma profunda revisão, no mínimo social, já que os nodos em trânsitos no mapa deles nos apontam um momento de queda, onde se faz necessário revisionar as raízes interiores e as bases daquela nação. Como se trata de um ano de eleições ali, muita coisa pode ser possível. No geral, o eixo Libra-Áries vai nos falar a respeito da justiça e da autoridade, a respeito do agir pelo altruísmo ou egoísmo e da procura de cada um para descobrir e encontrar com seu verdadeiro eu. Mas como já falamos, muitas relações vão ser postas em xeque, assim como muitas ideologias e crenças mostrarão seu lado oculto e perverso, exatamente para que nós questionemos tudo isso. Para nós aqui no Brasil, esse eclipse também, ao ser comparado com o nosso mapa da independência, acaba ativando também o nosso eixo de valores, só que agora da casa 8 para a casa 2, o que significa a necessidade de superarmos nossos medos e inseguranças e começarmos a nos fixar como povo em valores que nos sejam mais positivos e edificantes, uma vez que o aspecto entre Vênus e Netuno nos alimentam os sonhos e os ideais, o romantismo e o misticismo, trazendo um certo otimismo para esse momento, mas é preciso que tenhamos cuidado com as fantasias e procuremos manter o nosso senso de realidade. Quando olhamos esse eclipse sob o mapa da República, então percebemos que esse vai ocorrer na nossa casa 1, a casa do eu sou, a nossa casa da identidade. E isso em comparação com os demais aspectos da casa 12, Marte, Saturno, Netuno e Vênus, nos pedindo uma profunda reformulação interior e que pensemos mais em nós mesmos como uma nação única e não dividida. Muitos planetas na casa 12 geralmente são indicativos de sacrifícios onde teremos que nos doar para uma causa maior. No geral, percebemos que nesse momento nos está sendo pedida uma profunda reformulação de valores em todos os campos, desapego e aprender a abrir mão daquilo que já não faz mais sentido, conforme a gente vem falando aqui nos vídeos do nosso canal. E falando em Plutão em Aquário, este estará em tensão com Mercúrio retrógrado em Áries. E Mercúrio em Áries fala primeiro e pensa depois. Por conta disso, é melhor escutar mais, prestar mais atenção na veracidade das fontes e informações que chegarem até nós antes de sairmos falando por aí. É momento de escutar mais e falar menos. Muito cuidado então com a comunicação, que tende a estar bastante manipuladora e tendenciosa em todos os sentidos, influenciando a nossa visão a respeito dos fatos que nos rodeiam. E muito cuidado para que a nossa comunicação não pareça agressiva e acabe sendo mal interpretada, já que o aspecto Lua-Mercúrio nos alerta a respeito de fofocas, mensagens emocionais e mente tumultuada pela emoção. No mais, os astros inclinam, mas não determinam, e somente conforme os atos forem se desenrolando, de acordo com o prazo de validade desse eclipse solar, é que teremos condições de melhor compreender a mensagem que ele nos traz. A astrologia não nos diz vai acontecer isso ou aquilo, desse ou daquele modo. Ela nos traz sentimentos e sensações que serão ativados pelos acontecimentos externos que não sabemos quais serão. Mas a gente sempre arrisca tentar adivinhar. Mas de qualquer maneira, não custa nada seguir os conselhos que os astros nos transmitem, já que caldo de galinha e cautela nunca fizeram mal para ninguém.
É isso aí, pessoal. Fica aqui mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve e até a próxima.